Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a nossa análise de hoje. A gente vai pular direto para dentro de um dos ambientes mais críticos e fascinantes da medicina, a sala de cirurgia. A ideia aqui é investigar os verdadeiros riscos e, claro, as redes de proteção invisíveis por trás dos medicamentos anestésicos. Vamos separar o que é mito e o que é realidade, com base nos dados mais recentes que temos à disposição. E para começar a nossa discussão, tem uma pergunta que vive ecoando pelos corredores dos hospitais. A anestesiologia é mesmo a prática mais solitária da medicina? O pessoal costuma dizer que a anestesia é um sistema fechado, quase isolado, sem aquelas verificações duplas tradicionais. Mas será que isso é toda a verdade ou é só um roteiro meio alarmista? A gente precisa questionar essa narrativa de que o profissional age 100% sozinho e sem nenhuma retaguarda. É claro que quando a gente olha de fora, o contraste grita, né? De um lado, a rotina clássica de enfermaria. A prescrição vai para o sistema, a farmácia dispensa, a enfermagem faz a dupla checagem, tem várias camadas. Do outro lado, o universo da anestesia. Um cronômetro voando e uma seringa na mão. A decisão, o preparo e a aplicação acontecem em questão de segundos. Aquela rede de segurança tradicional não está ali e a pressão do tempo é gigantesca. E não dá para negar que a ausência dessas várias etapas tem um peso estatístico. Estudos observacionais super rigorosos trouxeram um número que faz a gente parar para pensar. 1 em cada 20 medicamentos administrados ali no calor do momento operatório acaba envolvendo algum erro ou evento adverso. É uma frequência alta demais para ser ignorada e mostra bem a vulnerabilidade dessa tomada de decisão em tempo real. O reflexo mais instintivo quando aparece essa taxa de 1 para 20 é logo culpar o indivíduo. Achar que faltou atenção, que foi descuido. Só que engenharia de fatores humanos entra em cena para provar que a história é bem diferente. A culpa quase nunca é a falta de foco. O que acontece é que profissionais brilhantes acabam sendo sabotados por falhas no próprio sistema. Pensa naquelas ampolas idênticas em tamanho e cor, no cansaço acumulado e numa janela de tempo minúscula para agir. Vamos quebrar esses dados para ver onde exatamente a corda arrebenta sob pressão. Quase 30% das ocorrências são por dose incorreta. Colado nisso, com 28% vem a troca indevida. É aquela velha história, a intenção era a medicação certa, mas a ampola errada foi parar na seringa porque elas eram visualmente gêmeas. Ou seja, quase 60% dos problemas estão em apenas duas categorias. Categorias que, com um bom design de sistema, são totalmente preveníveis. E o buraco é bem mais embaixo quando a gente lembra das ferramentas de trabalho dessa especialidade. A anestesiologia lida o tempo todo com medicamentos onde a margem de erro não existe. Estamos falando de vasoconstritores, bloqueadores neuromusculares, opioides. O limiar entre o sucesso do procedimento e um dano irreversível pode estar numa simples vírgula fora do lugar na hora de diluir ou na confusão de duas ampolas parecidas. Então, qual é o real impacto clínico dessas falhas? Os dados mostram que se o erro envolver vasoconstritores ou bloqueadores neuromusculares, o potencial de dano ao paciente simplesmente multiplica por 4. Com os opioides, multiplica por 3. Uma falha sistêmica com essas classes de drogas escala os problemas de uma forma exponencialmente. É por isso que o sinal de alerta é tão vermelho. Mas calma, antes de abraçar o fatalismo, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Erro detectado não é sinônimo automático de desastre, viu? A literatura deixa claro que só 31% desses erros realmente causam algum dano ao paciente. A imensa maioria acaba tendo um potencial bem baixo de causar problemas graves. E vale lembrar que áreas como a emergência ou a UTI também trabalham nessa mesma lógica de decisão rápida, não é exclusividade da anestesia. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque a anestesiologia moderna não ficou de braços cruzados aceitando essas vulnerabilidades. Pelo contrário. Ela mapeou os pontos fracos e desenhou defesas sistêmicas incrivelmente robustas. Aquela ideia de um ciclo isolado e vulnerável das décadas passadas foi totalmente reescrita por soluções muito mais inteligentes e multimodais. Na prática, o que a gente vê é o design e a engenharia a serviço da vida. Um ótimo exemplo são as etiquetas com o padrão internacional de cores. Elas mudam a cara da bancada de trabalho. Cada classe de remédio tem a sua cor certa, o seu lugar exato. O cérebro do profissional não precisa mais torrar energia tentando ler letras minúsculas em vidrinhos transparentes no meio do caos. O padrão visual resolve isso de forma instintiva. E o resultado dessa organização é espetacular. Só o fato de implementar um modelo de bancada padronizado reduziu os erros de dosagem em 79% durante as simulações. 79%! Isso prova por A mais B que segurança não significa necessariamente burocracia ou lentidão.
Significa tornar o processo fluido e amigável para como o nosso cérebro funciona debaixo de estresse. Mas a organização visual é só o começo. A tecnologia chega assumindo o papel daquela dupla checagem que faltava, e o melhor, sem travar o cronômetro. Seringas que já chegam preenchidas da farmácia cortam o mal pela raiz, acabando com os erros manuais de diluição. Junto com isso, leitores de código de barras na beira da mesa cirúrgica fazem a validação eletrônica em milissegundos. É a tecnologia atuando como um segundo profissional invisível. Esse pacote de soluções é o que a gente chama de intervenções multimodais de segurança, e o arsenal é completo. Tem os conectores padronizados que literalmente não encaixam se a via estiver errada, evitando que uma anestesia local vá para a veia. Além das seringas da farmácia e dos leitores de código de barras, ainda entram em cena os armários automatizados que controlam e rastreiam absolutamente tudo que é dispensado dentro da sala. E quando o hospital une todas essas forças tecnológicas, a mágica acontece nos números. Os dados confirmam uma redução de praticamente 73% no risco sistêmico, que é aquela métrica que avalia tanto a probabilidade quanto a gravidade das falhas. É uma queda brutal. Isso não é só um detalhezinho na rotina, é uma transformação profunda na cultura da segurança médica que salva muitas vidas todos os dias. Tudo bem, os números são fantásticos e a tecnologia é o futuro. Mas e aí? Se toda essa estrutura de ponta ainda não chegou na realidade de todo o hospital, como é que a gente blinda a operação hoje? O material que estamos analisando não deixa essa lacuna aberta. Ele entrega passos muito práticos, totalmente aplicáveis, para blindar qualquer plantão contra essas armadilhas sistêmicas. São 4 regras de ouro blindadas pela ciência. 1. Sempre ler o rótulo da ampola em voz alta. Falar recruta outra via cognitiva e quebra o piloto automático. 2. Organizar todas as seringas pelas cores padrão da ISO. 3. Separar fisicamente as drogas de emergência daquelas de uso comum, criando uma barreira espacial. E 4. Essa é inegociável. Nunca, em hipótese alguma, confiar só na cor ou no formato da ampola. O nosso cérebro engana a gente o tempo todo. Bom, nossa análise vai chegando ao fim e o cenário fica bem claro. A anestesia trabalha, sim, num ambiente de altíssimo risco e com o tempo contra o relógio. Mas a grande sacada é que as barreiras para neutralizar esse risco já existem e funcionam de forma brilhante, enterrando aquele mito de que erro é sempre culpa da desatenção humana. A pergunta que fica martelando no final não é se a gente consegue ter uma sala de cirurgia segura. Isso a gente já sabe que sim. O desafio agora para a comunidade de saúde é quão rápido a gente consegue fazer com que todas essas defesas sistêmicas sejam a regra e não a exceção no mundo inteiro. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a próxima análise.